Agora que já sabemos como representar funções lógicas na forma de maxitermos e minitermos, e que já temos um domínio dos teoremas booleanos que nos permitem reduzir as funções lógicas em funções menores, vamos estudar uma ferramenta que nos permite aplicar os teoremas booleanos de uma forma gráfica e mais fácil. Esta ferramenta é o mapa de Carnot, e ela nos acompanhará ao longo de praticamente todo o curso. O mapa de Carnot contém as mesmas informações da tabela verdade. Mas qual seria a vantagem de utilizarmos o código de Gray ao invés da numeração binária normal a qual estamos acostumados? Supondo que tenhamos a função não A, B, não C, ou A, B, não C. Pelo teorema booleano número 7, podemos evidenciar A ou não A, B, não C, que pode ser simplificado simplesmente como B, não C. Observando essa situação em um código de Gray, temos não A, B, não C, não A, B, não C, como verdadeiro, e o segundo termo é A, B, não C. A, B, não C. Observem que, ao contrário da numeração binária, onde esses dois códigos são distantes, ou seja, após 0, 1, 0 temos 0, 1, 1, na codificação de Gray temos ambos estados vizinhos e podemos associá-los graficamente, assim como todos os demais vizinhos. Vejamos agora as regras de simplificação utilizando mapas de Carnot para duas ou mais variáveis. Temos aqui a tabela verdade e aqui o mapa de Carnot, com A e B codificados em Gray, 00, 01, 11, 10, e a outra variável restante, o dígito menos significativo, C, em duas outras colunas. Transcrevendo as informações da tabela verdade para o mapa de Carnot, temos 000 é verdadeiro, 001 é falso, 010 é verdadeiro, 011 também é verdadeiro, 100 é falso, 101 é falso, 110 é falso e 111 é verdadeiro. Como podemos usar esse mapa agora para obter as expressões simplificadas? A regra geral do mapa de Carnot é combinar elementos formando sempre o maior grupo possível. Esta é a regra. E quais são os grupos possíveis? Os grupos só podem ser na forma de 2 na N. Ou seja, só temos grupos de 2, de 4, de 8, 16, 32 e assim por diante. É claro que para 3 variáveis só temos 8 combinações possíveis e só teremos termos de uma variável, 2 variáveis ou 3 variáveis, grupos de 1, 2 e 4. Poderíamos ter grupos de 8? Sim, se todos os elementos forem 1, a nossa função lógica será sempre 1, resultado 1. Reforçando, a regra é formação de grupos de 2 na N, e não grupos pares. Portanto, não temos grupos de 6, não temos grupos de 12, não temos grupos de 10, apenas 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Então, nessa função, agora que já conhecemos as regras, qual a função mínima que representa esta tabela verdade?
podemos pegamos um estado qualquer da tabela e verificamos quantos outros estados podem ser combinados a este. Por exemplo, o estado 1, ele pode ser combinado com o estado acima e representado pela expressão BC. BC. Por que esse grupo de dois estados representa a combinação de variáveis BC? Porque a variável A, nesta combinação, mudou de estado. Então, justamente temos BC A não A, que simplifica em 1, representando BC. Então, com este exemplo, conseguimos enxergar como é feita a simplificação através do mapa de Carnot. Que outra combinação podemos fazer? Podemos combinar esses dois primeiros elementos que representam não A, o B mudou de estado, não C. Não A, não C. Poderíamos combinar esses dois elementos? Não. Por que não? Porque todos os elementos já estão combinados e o resultado não seria uma função mínima. O resultado é não A não C, não A não C ou BC. Temos, portanto, nosso primeiro exemplo da aplicação do mapa de Carnot. Temos na figura a representação de mapas de Carnot de duas variáveis, de três variáveis ordenados em 4 linhas ou 4 colunas. O resultado é indiferente. E mapas de Carnot com 4 variáveis. Podemos ter também com 5, 6, 7 e assim por diante. Vamos exercitar mais as regras de simplificação. Para formarmos agrupamentos de 2 quadros, eliminamos sempre uma variável, que é aquela que muda de estado. Nesse caso, podemos combinar duas variáveis vizinhas, que representam não A, B, não C e A, B, não C. Essa combinação de variáveis representa o A mudou de estado, é eliminada, B, não C. No segundo exemplo, temos um estado representado, dois estados verdadeiros, não A, B, não C e não A, B, C. Na combinação de ambos, eliminamos a variável C que mudou de estado de 0 para 1. Assim, a associação desses dois estados representa não A, B. Seria possível simplificar esses dois estados? Temos os estados não A, não B, não C e A, não B, não C. Observem que os dois estados não são vizinhos, mas ambos se encontram nas extremidades da tabela e podemos verificar que apenas a variável A mudou de estado de 0 para 1. Portanto, ambos podem ser combinados. E a combinação de ambos elimina justamente a variável A.
Podemos estender essas duas regras vistas a mapas de 4 variáveis. Assim podemos combinar termos vizinhos ou nas extremidades. Entre esses dois estados, a variável que mudou de estado foi a variável C, de 0 para 1. A e B permaneceram, D permaneceu em 0. Assim eliminamos a variável D. E aqui temos representado A, não B, não D. E os outros dois estados que podem ser agrupados são vizinhos, que representam os estados não A, não B é comum aos dois, e a variável D muda de estado de 1 para 0 e é eliminado. Assim temos não A, não B, C. Apenas para reforçarmos as regras, apresentamos aqui uma escolha errada de agrupamentos. Onde está o erro? O erro nesta escolha de agrupamentos é que este termo não foi combinado formando o maior grupo possível. Ele ficou sozinho e ele poderia ser combinado com este termo. Este termo, aliás, que formou uma combinação redundante, uma vez que se ele já tivesse sido combinado com esse termo, ele não precisaria ser combinado com o termo do canto superior. Qual o resultado quando conseguimos formar grupos de 4 elementos? Observe que entre esses 4 elementos, apenas a variável C não muda de estado. Portanto, apenas ela é mantida. Então, eliminamos aqui 2 variáveis, porque tanto A quanto B mudaram de estado. A mesma regra serve para mapas de Carnot com 4 variáveis. Aqui temos 4 elementos onde A e B mantêm seus estados e C e D variam de estado. Portanto, este grupo representa A, B. E eliminamos 2 variáveis. Ou seja, formando grupos de 2 na N, eliminamos N variáveis. Aqui temos outro exemplo de formação de grupos com 4 variáveis, onde temos A mudando de estado, B permanece, o C mudando de estado e o D permanece. Assim, esse agrupamento representa BD. Das 4 variáveis, formamos um grupo de 4, eliminamos 2 e permanecemos com 2. Mais 2 exemplos com grupos de 4 e em mapas de 4 variáveis. Já sabemos que é possível combinar variáveis nas extremidades do mapa. Assim podemos formar grupos entre essas 2 variáveis e essas 2 variáveis. Qual o termo representado por esse grupo de 4 variáveis? O A não muda de estado, o B muda de estado, o C muda de estado e o D permanece em 0. Assim temos A, não B. Neste quadro temos 4 termos nas extremidades. Este grupo de 4 termos representa não B, que se manteve em 0, o A eliminado, e não D, que se manteve em 0, e o C eliminado. Não B, não D. Isto significa que, em mapas de Carnot com 4 variáveis, ficamos com apenas uma. Eliminamos 3 outras.
E finalmente, para esta aula, chegamos aos grupos de 8 variáveis, onde eliminaremos 3 delas. Aqui a única variável que não mudou de estado entre esses 4 termos é a variável b. O a mudou de estado, c e d todas mudaram de estado. Assim, temos esse grupo representado por b. Este outro grupo de 8 temos que apenas c não mudou de estado. O d mudou de estado. Neste outro agrupamento de 8, eliminamos as variáveis a e b, porque todas mudaram de estado, e a única variável que não mudou de estado foi o c, sendo que o grupo representa não c. Mais exemplos com agrupamentos de 8. Temos combinações entre esses 4 elementos da primeira coluna com os 4 elementos da última coluna. A e B todos mudam de estado e não D permanece no mesmo estado, sendo 0 para todos. E podemos agrupar aqui a última coluna com a primeira coluna, e entre esses dois apenas a variável B permanece em estado 0. E este grupo representa a variável não B. Vejamos agora um exemplo envolvendo grupos de diferentes tamanhos. Este termo pode ser agrupado com algum outro. Não temos nenhum termo agrupável nos cantos, nem na coluna vizinha, nem na linha vizinha. Portanto, não pode ser simplificado e ele representa não A, não B, C, não D. O maior grupo possível que pode ser formado com este elemento é de 2. Não podemos formar um grupo de 4 com ele. Eliminamos uma variável, que é a variável B, que muda de estado. Então temos A, C, D. E por fim temos um grupo de 4, onde eliminamos duas variáveis. Quais duas mudaram de estado? C e A. E este grupo representa B, D. E este é o resultado da simplificação por mapa de Carnot desta função. Mais um exemplo. Este elemento pode ser agrupado em um grupo de 2, este elemento em outro grupo de 2, mais um grupo de 2 e um último grupo de 2. Temos algum grupo de 4 possível? Se houvesse, seríamos obrigados a fazer esse agrupamento de 4. A, não B, não C. Aqui temos A, C, não D. Para esse grupo temos não AB, C. E o último grupo representa não A, não C e D.
Como resultado dessa simplificação, temos 4 termos de 3 variáveis. Observem que a solução não é única. Neste mapa de Carnot temos um outro agrupamento possível. E o resultado é que temos duas funções equivalentes. Vamos encerrar a segunda parte dessa terceira aula fazendo juntos um problema. Este problema é bem semelhante aos exemplos vistos e nos pede para realizar os agrupamentos possíveis no mapa de Carnot. Aqui temos um grupo de 4 elementos. Que representa as variáveis B, não C. Sobraram mais 3 elementos que podem formar grupos de 2. A solução está errada. Por quê? Porque poderíamos formar um grupo de 4 e somos obrigados a isso. A solução correta é fazermos mais um grupo de 4 que representa as variáveis não A, B e o elemento ainda não agrupado pode formar um grupo de 2 que equivale às variáveis não A, C e D. Nossa função é dada, portanto, a função resultante contém os termos não AB ou B não C ou não A, C e D.